Olá, mais um podcast Fono Pode Mais e pode muito mais que você imagina. E hoje a gente está aqui com uma comemoração, algo que move o nosso coração, move o coração de fonoaudiólogos que atuam dentro de UTI neonatal. É o Novembro Roxo, é o novembro da prematuridade, é o novembro de conscientizar sobre esse assunto, sobre esse tema, de acolher famílias, de levar esse assunto para que todo mundo abrace essa causa. E aí, minhas convidadas não poderiam deixar de ser muito feras e muito especiais. Eu trago hoje aqui duas queridas. Não estão na minha vida, eu sempre digo isso aqui, né? Fazem parte da minha história. Elas não estão na minha história há muito tempo, não. Mas eu posso garantir, parece que já faz muito tempo que a gente está na história uma da outra. Eu trago hoje aqui duas pediatras neonatologistas intensivistas. Eu trago hoje aqui doutora Fabiana e doutora Silvia. Daqui a pouco a gente fala do currículo delas. Muito agradeço, Gessandra, a oportunidade de estar aqui falando com vocês de um assunto tão importante. Sim. Que é falar de prematuro, que é o que move nossas vidas realmente. É verdade. Eu, no meu caso, há uns 30 anos. Então, é uma oportunidade maravilhosa. Agradeço o convite. Falar de uma campanha tão importante no mês do nosso novembro, que é o nosso Novembro Roxo. É isso aí. E assim, ter vocês aqui é uma alegria muito grande, muito grande. Eu confesso que foi amor à primeira vista. Espero que a recíproca tenha acontecido, né? É isso. Certamente. Então, eu tenho aqui comigo a Silvia, e ela é uma pediatra intensivista neonatal. Ela é responsável pelo Serviço Médico de Neonatologia do Hospital Estadual Jaime Santos Neves e é coordenadora médica do Centro Materno-Infantil do Hospital Santa Rita. E a Fabiana, que hoje eu tenho uma loira e uma morena, gente. Olha só, minha mesa tá linda. E a minha loira é pediatra intensivista neonatal, responsável pela gestão clínica do Serviço de Neonatologia do Hospital Jaime Santos Neves e coordenadora médica do Serviço de Neonatologia do Hospital Meridional Vitória. Por isso as nossas histórias se cruzaram, não é isso? Porque a gente ama o que faz, a gente ama esses, eu costumo dizer que são tiquinhos de gente da Tia G, né? E eles são os tiquinhos de gente, né? Já são por si só. Quando são prematuros, então, eles costumam ser ainda mais meus tiquinhos de gente ainda. Vamos começar com o tema da nossa campanha desse ano. Fala para mim, Silvia. Então, deu branco. Pequenas... Na verdade, o tema da campanha é uma campanha global, é o mês internacional de sensibilização do prematuro, isso, né, da causa da prematuridade, para a gente dizer para a população quais são as causas, a gente precisa divulgar, a gente precisa informar. Só quem tem informação, a gente consegue fazer, inclusive, a prevenção. Então, o slogan da nossa campanha, né, que é mundial, a gente fala, nossa... Que a gente abraça, né? A gente abraça e a gente faz de tudo. Há pequenas ações, grande impacto. Então, é o contato pele a pele, de imediato, em todos os bebês e em todos os locais. Principalmente os prematuros extremos. E aí, vamos lá. A gente tem esse tema, que é um tema, assim, que a gente já, por si só, ele já fala, né? Pequena ação, pequenas ações, grande impacto. E isso é mesmo, né, por tudo que a ciência vem mostrado, por todos os estudos, é um impacto muito grande, benéfico, né, na vida desse bebezinho, desse pequenino ser, né? E a gente sabe que esse impacto nem é só na vida do nosso pequenino ser, na vida um impacto na família, né, de uma forma geral, né, Silvia? Isso traz, assim, esse tema, ele vem do método canguru, né? Sim. E ele traz para a gente a inclusão, o tempo inteiro, da realidade de um prematuro numa família que, às vezes, é uma família prematura, né? É uma família que não estava preparada, às vezes, para aquele nascimento, às vezes, de 22 semanas, 23, 24 semanas, que hoje em dia a gente já consegue ter esse prematuro na nossa unidade. Então, essas famílias precisam, o tempo inteiro, estar presente no cuidado desse bebezinho ali. A gente diz que a gente, no cuidado diário da UTI, a gente, por mais que a gente ame o que a gente faça com todo o carinho e toda a técnica possível, as mães e os pais são os únicos que vão ali só para dar amor, exclusivamente. Então, trazer isso para perto desde o início é muito importante.
Até falo assim que agora no congresso a gente foi, eu sou tutora do mestre canguru, e teve essa questão da fala, assim, de estar comprovado que o mais precoce possível a posição canguru, porque a posição canguru é o colo, né? Mas não é o método ele é gigante. É gigante, né? muita informação aí. Muita informação, mas a posição canguru, ela deveria ser iniciada, mesmo no prematuro extremo, desde o primeiro dia. Apesar do mínimo manuseio, né, Gê? Sim, que a gente sabe sim. Que é real, né? É real, que ele é importante. Mas a posição canguru, ela é tão benéfica, estar perto, o coraçãozinho um do outro ali juntinho, numa posição bem feita, desde que a equipe seja preparada para isso. Então, isso passa a ser um objetivo das equipes que a gente trabalha. Quando nós vamos conseguir fazer isso, como é o método preconizado, porque a gente tem que ter responsabilidade para fazer o melhor, né? Então, essa aproximação, ela é... E é importante dizer que é desde a sala de parto. Então, assim, é desde o momento do nascimento, esse contato pele a pele, que a gente chama da hora ouro, depois do nascimento. Então, aí eu quero que todo mundo fique informado, justamente porque a pessoa, às vezes, o leigo não consegue entender, consegue perceber e sentir que é benéfico, mas às vezes a criança, o bebezinho por si só, os pais já ficam tão melindrados em pegar, né? Às vezes eu vou ali para auxiliar na amamentação, quando eu faço o teste da orelhinha, o teste da linguinha, quando eu pego, eu sinto no olhar, principalmente do pai, aquela coisa assim, meu Deus, tá pegando assim, eu já pego parecendo que é um pedacinho de vidro, né? Que vai quebrar. E a gente já pega. Então, avalie aquele bebê muito pequenininho. Todos podem passar por esse contato pele a pele, assim que a gente espera estabilizar, mas eles vão poder passar? Sim, a princípio, não tem a contraindicação se a criança estiver muito instável. Né? Se ela estiver muito instável, às vezes a mobilização da incubadora, né, para o colo, ela requer toda uma equipe por trás, né? É o técnico de enfermagem, é o enfermeiro, é o fisioterapeuta, é o pediatra, é o neonatologista, e se a fono estiver por perto, vai a fono também. Porque fono todo pode mais. Mundo envolvido. Sim, isso aí. É a equipe muito segura que está fazendo numa criança que tem que ter uma estabilidade. E a estabilidade, às vezes, do prematuro extremo, o primeiro dia, às vezes, muitos estão estáveis, né, Fabiana? Exato. Tem uns que estão com instabilidade, com a estabilidade hemodinâmica, com pressão estável, com o aparelho lá ventilando para eles, mas numa condição que dá para levar para o colo. Se está instável, aí realmente a gente vai ter que ponderar e não vai poder permitir. Mas muitos a gente percebe que a gente talvez tenha que trazer para dentro dos nossos corações de intensivistas do neonatal de que isso é possível. E acreditar que isso é possível e preparar a equipe para isso. Eu não posso chegar hoje nas minhas unidades, vamos fazer isso hoje. Não. Isso é um trabalho, isso é uma trajetória. De conscientização, né? De preparo mesmo para isso. Preparo, porque envolve todo um cuidado para que, de fato, a gente promova o pele a pele, esse contato de amor, mas que a criança ela entre e saia daquele momento com segurança. Então, a segurança para esse bebê é extremamente importante, né? Mas a gente está falando do extremo. É importante a gente até falar sobre isso, assim, porque a gente fala mês da prematuridade, né? E a gente relata que, principalmente nos prematuros extremos, a gente tem que, por definição do OMS, o que é um prematuro. Isso. Né? Acho que isso é importante a gente falar. Que a gente a gente começa a falar, a gente, né, esquece. E aí, daqui a pouco tá todo mundo achando que os prematuros são todos esses extremos aí. Né? E não são. 36 semanas é um prematuro. É um prematuro. Então, por definição, abaixo de 37 semanas de idade gestacional é considerado um prematuro. Então, ele também inclui nesse contato pele a pele precoce, a gente consegue fazer de uma forma mais rápida, porque eles têm um peso maior de 1,5 kg, então até a família se sente mais segura de pegar um bebê maior. Sim. Né? Então fica mais fácil e a gente já consegue fazer. E assim, quais são, né, esses benefícios do contato pele a pele? Né? A gente tem muita evidência, tem estudos multicêntricos, isso não tem mais essa dúvida. É mais agora a conscientização dessa equipe multi.
a gente trabalhar, de deixar toda uma equipe fortalecida, todo mundo pensando no mesmo trajeto, assim, de pensamento. E a gente fazer, né? A gente mantém a temperatura do bebê, Sim. A gente previne nos prematuros extremos doenças graves, a gente promove esse vínculo com os pais, que não é só com a mãe. Existe também o companheiro, existe também o pai, existe a companheira, né? Isso é muito importante da gente falar. Tem muitos benefícios, né, que a gente promove para a criança, isso a longo prazo, mas não só a curto prazo, isso vai repercutir a longo prazo da vida desse bebê. Então, acho que é complementaria, assim, você falando, aí a gente vai lembrando. Vai linkando. Por exemplo, um contato simples, a flora da pele da mãe. Exato. A flora da pele da mãe é de casa, é de domicílio, é uma flora bacteriana que a gente quer para dentro da nossa UTI. A UTI, por mais que a gente tenha todos os cuidados, a gente sabe, né, Sandra, como nós somos rigorosos em relação aos cuidados, de asepsia de mão e tudo mais, só que essa mãe, ela vai estar levando para o filho dela até a flora dela, além do calor, do aconchego, da posição, do batimento cardíaco que a criança reconhece porque estava ali. Estava lá dentro. Tem todo aquele envolvimento de amor, mas também tem essa proteção que é secundária, mas que é importante. Outra coisa, produção de leite. A mãe está ali, quantas mães que estão com o bebê no colo que o leite poja, né, desce. Então, é uma mãe, assim, a gente... depois a gente pode falar um pouquinho mais da questão da classificação da prematuridade, que é interessante falar, mas é uma mãe de um prematuro menor de 30 semanas, é uma mãe de UTI de muito tempo. De tempo prolongado. De tempo prolongado. E essa mãe, a gente tem que trabalhar muito a questão do aleitamento materno, desde a colosserapia, que é outro assunto que a gente pode falar um pouquinho para frente, né? Mas esse pele a pele vai ajudar a gente a trazer essa mãe para dentro da unidade, vencer os medos, né? Eu acredito que eu não tive filho prematuro, tive trabalho de parto prematuro, mas eu imagino que o medo de uma mãe prematura e de ter um filho prematuro é grande. Não dá para nem entender o tamanho disso, apesar de lidar com isso há 30 anos, cada mãe tem um comportamento. Sim. E, às vezes, até aquela que se afasta é por puro medo da perda até, né? Dessa insegurança. Dos outros que vivencia. Isso. Tem mães que já tiveram vários bebês prematuros, inclusive, né? Então, assim, isso... E esse lugar dessa mãe vir para esse colo, né? Para essa posição canguru, para esse aconchego, né? Esse pele a pele, traz tanto conforto para a criança, certamente com todos os benefícios que a gente já falou, mas para essa mulher, para essa mãe. Eu acho que isso é fantástico. E traz essa mãe e essa mulher para dentro da nossa unidade. Eu amo uma mãe brava. Eu amo uma mãe que compra, eu também. Que compra as brigas pelo filho. Eu fico imaginando que se eu fosse mãe de UTI, mãe de prematura, seria assim. É importantíssimo essa mãe perto da gente. Sim. Ela faz a unidade crescer. Ela faz parcerias dentro da equipe. Ela faz escolhas de pessoas que ela se aproxima, que é normal, né? A gente não gosta de todo, a gente já convive com todo mundo, mas a gente gosta de algumas pessoas com facilidade. Pronto. Isso é bom. Isso é ótimo, mas nem sempre é assim, né? Nem sempre tem essa troca fácil. Então, ela estar dentro da unidade, para a gente, é muito importante. Para ela e para o filho dela. E para o serviço, porque a gente faz a nossa unidade, traçar planos de melhoria. Muito. Então, ter sempre a mãe por perto. Ela sempre reclama e a gente acha ótimo. E a gente vai traçar planos de melhoria, porque a melhoria é contínua e é diária. E aí, antes que a gente vá para esses pontos que são muito importantes, para a gente fechar, essa questão de conscientizar a equipe, que é um trabalho que, com certeza, vocês fazem e tem que ser feito, às vezes ele não é fácil, porque tudo na vida da gente é uma questão cultural, né? Sim. Então, existia até pouquíssimo tempo o TINS, onde a mãe não ficava nem dentro da UTIM para amamentar, para chegar ali, para ficar com o bebê naquele tempinho que era determinado. Ela tinha uma cadeira extremamente desconfortável. Não que a gente tenha como dar muito conforto dentro de uma UTIM, mas pelo menos uma cadeira, chamada aí cadeira do papai, né? Essas cadeiras assim, a gente tem como oferecer, mas antes não tinha isso. Então, às vezes, a gente pega profissionais que têm o seu tempo, né? Que 30 anos trabalhando com isso. Eu também já trabalho há muito tempo com isso, não tanto tempo, apesar de ser um pouco mais velha, mas eu entrei nesse mundo tem mais ou menos uns 15 anos. Então, você pega pessoas que são
bitoladas, enrijecidas, a não permitir isso. Tem o mínimo manuseio? Tem, mas tem toda a segurança como equipe do físio, do fono, dessa compreensão, sobretudo da equipe médica, de dar aquele suporte clínico de proteção para esse bebezinho, para essa mãe ter esse contato. E é um trabalho que eu acho que a gente tem. Conscientizar a equipe. Na verdade, a humanização não é tão recente. Não. Mas é um trabalho. Isso Isso. é muito, né? Nossa, mas... Então, ela não é recente, mas em algumas unidades ela é ontem. E ela ainda existe. Existe essa dificuldade, essas barreiras, exatamente. né? É muito interessante, assim, porque como eu estou há muito tempo, trabalho... plantonista, mas assim, rapidamente eu fui para a rotina e depois para a coordenação, para a gestão. E é uma das coisas que me incentivou a fazer gestão é justamente ter a possibilidade de trazer essa humanização para dentro das unidades. Então, poucas unidades que eu trabalhei não fizeram diferença em relação à permanência. Então, enquanto lá atrás tinha unidades que eram 1 hora ou 2 de visita, a mãe era visita do seu filho, não era acompanhante, era mais reduzida ainda. Mais reduzida. Então, entrava para amamentar, como se tivesse um horário rígido na amamentação. Gente, eu trabalhei numa unidade assim há 3 anos atrás. Então eu estou falando disso assim... Há 3 anos atrás. Eu estou falando isso de 20 anos atrás. Então, nessa unidade, a gente permitia assim, que essa mãe ficasse, pelo menos, assim, tipo, primeiro horário da mamada e até as 20 horas. Se ela tivesse no alojamento, a mãe tivesse internada ainda, ela podia vir de noite para amamentar. E porque não tinha a condição da permanência noturna. Exato. E, às vezes, para o neonatal, às vezes, permanecer o tempo inteiro à noite, nesse início, para a mãe é difícil, pelas questões fisiológicas da recuperação do parto. E já trabalhei em outras unidades que a gente conseguiu fazer justamente o contrário. 24 horas, a mãe podia ficar. E, com o tempo, nesses últimos anos, eu permiti assim, durante o dia, algumas unidades a gente já consegue isso. Pai e mãe. Tão importante quanto a mãe é a permanência do pai. A gente sabe que por questões, às vezes, que a mãe está protegida pela lei, né, de ter a licença maternidade, exatamente. E a paternidade ainda está limitada, como se esse pai não tivesse que ter todo esse trabalho que a mãe tem. Apesar da entrega da mãe ter, né, um momento, a gente sabe disso, mas tem pais que assumem essa função plenamente e são tolhidos disso, né? Eles são cortados porque não têm essa oportunidade de ser liberado do seu serviço. Mas muitos conseguem, né, ficar. Então, assim, é muito bacana ver que a gente ainda tem que enfrentar isso, sabe? Por exemplo, numa das unidades que a gente trabalha, nós passamos por pandemia. Você quer falar agora? E o hospital Jaime, né? Então, assim, lá a gente estava redondinho em relação a tudo isso. A mãe ficava 24 horas. Com a pandemia, nós somos o hospital referência. E aí... Para gestantes de alto risco. Então, nós tivemos toda uma mudança. Hoje, nós estamos na fase plena de reconstrução, ou seja, mãe 24 horas, todos os dias, os pais a tarde inteira, se eles quiserem ficar, para a gente poder fazer o avanço para a próxima etapa. Isso tem que voltar a ser realidade. A gente está nessa reconstrução, já era assim. Uma equipe totalmente construída, só que a pandemia nós vivemos 2 anos, né? E os 2 anos foram de isolamento, onde as crianças eram vistas pelo vidro. Então, assim, nós passamos foram 2 anos, assim, que agora a gente volta para reconstruir. Então, reconstrói da melhor maneira, né? Exatamente. E já caminhando para... Vamos falar, então, da classificação da prematuridade. Sim, vamos lá. Então, por que eu falei da classificação? É porque, até para falar um pouquinho de números, assim, né? Por exemplo, o Jaime, nós somos um serviço de referência de alto risco materno-infantil. Sim. E, por exemplo, por mês, a gente tem até 80 pacientes internados na unidade. Novos, às vezes chega a 40, 50 pacientes novos dentro da unidade. Isso não é pouco, mês, né? Não. Isso não é pouco. E esse percentual varia. Às vezes eu tenho 10% de prematuro extremo, menores de 1 quilo. Nossa. E às vezes eu tenho 90% de prematuros, ou seja, todos menores que 36 semanas e 6 dias. Sendo que entrar ter pacientes com mais que 34 semanas na unidade só se ele tiver algum outro comprometimento, alguma malformação, algum detalhe, alguma outra condição clínica que não seja prematuridade.
Porque lá nós somos assim, só fica o paciente que realmente é prematuro mais grave. E isso, assim, você vê que o impacto na classificação desse paciente para a gente, aí vem questões outras, né, de resultados e tudo mais, mas aí falando sobre a questão do método canguru, por exemplo, a gente está nessa fase agora, assim, de reconstrução, e nessa reconstrução pensar que, diante desse número de pacientes que a gente tem que colocar essa humanização e essas pequenas ações que sejam pele a pele no início. Mas a gente já tem que imaginar que essa mãe fica internada na maternidade, essa mãe, ela tem que entender já o fluxo, ela tem que ser acolhida na unidade. Então, porque para mim ter sucesso no aleitamento materno depois. Verdade. Então, se você for pensar isso em termos de o número que tem desses pacientes, o tanto de permanência que eles têm com a gente, esse trabalho prévio da internação, ele é muito importante para a gente também. Acho que era isso que eu queria falar sobre a questão de números, né? E dessa classificação. E que a gente retoma novamente da importância da conscientização, de toda a equipe falar a mesma língua, dessa família ser acolhida. A gente tem que lembrar que é uma internação prolongada, de uma coisa... Nós estamos falando de um ambiente que para a gente é muito natural. A gente vive, a gente respira isso. Agora, imagina uma mãe de uma UTI que nunca viu a escuta, né? Por mais silenciosa que a gente quer e a gente faça, isso é uma meta, né? No nosso trabalho. Mas tem um monitor, tem um outro. Sim. Ela vivencia experiências de um outro também, de uma outra família. Então, por isso que é tão importante esse acolher, esse antes da internação. É interessante que não tem como falar do prematuro sem falar do método canguru. Não tem. É impossível. Não tem. Pelo benefício, por tudo, né? A gente, por exemplo, nós estamos num movimento lá agora até que a gente não conseguiu ainda. Você que é fono pode até aproveitar e falar um pouco sobre isso pra gente. A questão dos decibéis, assim, o som... Era isso que eu ia falar agora, eu tô fazendo um estudo. É isso. Porque assim, a gente fica implicado com o volume das nossas vozes dentro da UTI. A gente não tem ideia de o tanto que a gente conversa ali na... bancada. Eu me incluo. Assim, não Sim, posso falar que... Eu também não faço parte disso, né? Eu posso ser o médico que estou lá, né? Ou outro colega. Então, assim, que a gente, às vezes, por ser nosso dia a dia, o hospital, a gente está ali por opção, né? Nosso trabalho. Então, a gente leva para ali nosso dia a dia, né? O que aconteceu em casa, o trânsito, o que está acontecendo no mundo, e a gente está falando um plantão que está, às vezes, super tumultuado. Vocês contando coisas boas mesmo, né? Do nosso dia a dia. Só que a gente se esquece que, às vezes, assim, 2, 3 metros da gente tem uma mãe que está em franco sofrimento, que ela não está entendendo o que ela está fazendo ali. Que função é essa de ficar sentado perto de uma incubadora, ainda que deve ter uma capa por cima da incubadora? Tia Nanica, eu não posso... Nem não posso pegar. Então, assim, a gente tem que... O método canguru, ele faz muito isso com a equipe, assim, ele traz muito a equipe entendendo que a gente tem o nosso momento, mas que a gente tem que perceber o que está acontecendo em torno daquele prematuro, além do cuidado técnico, né? Isso é muito importante. E aí, nessa fala, eu quero trazer essa questão, porque são 2 pontos. Quando você está num ambiente desse, onde essa mãe está angustiada, onde essa mãe está vivendo uma prematuridade daquilo que não era o ideal, não era o planejado, não era o sonhado, não era o que ela achou que iria acontecer, aí tem o nosso respeito àquele momento dela, que foi o que você bem citou aí, né? Então, estamos ali, aí são sorrisos e piadas e tal, sendo que o momento dela é outro momento. Então tem esse olhar de empatia, né? De olhar e saber assim, tá tudo muito bem pra gente, apesar do esforço, apesar do cansaço, apesar de ser trabalho, apesar de ter vindo de um plantão e tudo mais, mas no que diz respeito a filhos e saúde e mãe de UTIM, quem é ela. Então a gente tem que ter esse respeito, que a gente está vivendo um momento que não é o momento dela. Então a gente tem que ter esse cuidado. Então, esse é um cuidado que passa por acolhimento e empatia. Agora, vamos falar de um cuidado técnico. E aí, eu tenho colocado decibelímetros, que a pesquisa está sendo essa. Coloco decibelímetros em horários diferentes, em locais diferentes, onde a equipe não sabe. Porque esse é o segredo. Quem vai saber, no caso, vocês são minhas coordenadoras. Então, vocês sabem o que nós estamos fazendo. De preferência,
fazerem horários que não são vocês ali, porque mesmo sendo nossas coordenadoras, vocês também são plantonistas, Sim, vocês também são sim. ali da rotina e estão ali. Então, não, nesses horários, porque senão você faz algo, se policia para aquilo que você normalmente não vai se policiar, exatamente. né? Então, de fato, a gente já tem tido comprovação que em alguns horários Passagem de plantão. ultrapassa os decibéis assim 7 muito. horas. Tem a questão da passagem de plantão e tem o horário dos cuidados com os bebês também. Ah, tá. São as técnicas em Beira de movimento, leite, né? horário de banho, horário de fono, horário de físio, Sim. horário de colocar peito, horário que você está aqui. De maior circulação. Exatamente, maior circulação. Chega a mãe para o horário de amamentação com técnica que está fazendo cuidado. Então, assim, aí os decibéis vão para muito Sim. altos. Então, é essa conscientização. Tem a conscientização da humanização, do acolhimento, do olhar de empatia, e tem aquilo que não passa só pela empatia. É real. O prejuízo Sim. auditivo é real. Porque se você for pensar que muitos trabalhadores adquirem déficit auditivo porque não fazem uso do protetor auricular quando trabalham numa fábrica, quando trabalham em local de muito ruído, jovens com déficit auditivo por conta de uso exagerado de fones em volumes altíssimos ou de noitadas, boates e tal, onde o som é muito alto. Aí você tem um prejuízo não só auditivo, como vocal também, que aí você passa a fazer um abuso vocal porque você fala mais alto, porque não está ouvindo, então você compete com o ruído. Então a gente já é sabido que tem déficit auditivo nesses adultos. Avalie num bebê. Sim. Então, assim, o nosso limiar para ser considerado abuso auditivo é maior do que de um bebê. A gente não pode e a esquecer, gente falando né, de Gessandra, prematuro ainda que mais. os prematuros, eles estariam intraútero numa fase franca de crescimento cerebral. O neurodesenvolvimento deles, a gente pega o bebê em crescimento neuronal franco. Ele não está pronto. O bebê, a termo, ele ainda não está pronto. Imagina um bebê prematuro. E quando a gente, novamente, método canguru, quando a gente fala as aulas de neurodesenvolvimento, é belíssimo. Neste momento, a gente consegue conscientizar muito a equipe técnica, toda a equipe técnica, médico, o técnico de enfermagem, o físio, o fono, todo mundo que trabalha com esse paciente, porque a gente mostra para eles, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é o cérebro do bebezinho que a gente está trabalhando. Ele sente muito mais dor do que um adulto, que acha que o prematuro não sente dor. Então, qualquer ação que seja, qualquer estímulo que não seja o que seria dentro do útero, com a proteção acústica, né, do líquido, né, do abdômen materno, isso é muito maior. Então, todos os estímulos é ruim, né? Então, o sonoro também é muito ruim. Vai atrapalhar, certamente, esse neurodesenvolvimento. E uma coisa importante da posição canguru que eu não falei lá atrás, só para que eu lembrei agora, é a questão do alinhamento do bebê, de como o bebê a gente pode trazer o alinhamento para ele, e esse alinhamento postural dele é importante. E o colo a gente consegue fazer muito isso, né, na posição. Eu acho, Silvia, aproveitando a sua fala, não, eu acho que até você mesmo pode falar. Você falou de uma forma, é isso, o prematuro é uma, né? É um paciente que ele está com os órgãos e as suas estruturas em hipodesenvolvimento. Eles estão, mas estão subdesenvolvidas, né? É o que não está amadurecido, que a gente costuma, né? Que as famílias costumam entender. E daí que surgem umas possíveis complicações. Aí você poderia... Era a pergunta que eu ia fazer. Qual seria as possíveis complicações do prematuro? E eu não sei se seriam tão diferentes... o prematuro extremo. Tem uma classificação? Tem. Fala pra mim. Quer falar classificação? É porque agora, assim, é o prematuro extremo, é o moderado e o prematuro, né, tardio. E assim, e tem a questão de peso também. Você pode falar em idade gestacional, o peso, acho que isso aí nem tá importante agora, mas... Só lembrando que quanto maior, né? Quanto menor. Prematuro extremo é de quantas semanas de gestação até quantas semanas? Menor que 28 semanas. Menor do que 28 prematuro semanas extremo. Isso. Aí de 28 depois vai até 32, né? 32 o prematuro. Moderado. E aí o prematuro tardio. E o prematuro tardio, que é acima de 34. Na verdade, assim, eu tô nem
estou me fixando muito a questão da classificação, mas assim, a questão das complicações. Mas eu acho que falar de complicação é importante. Sim, porque o muito cuidado é importante. importante. Então, quando eu falo que eu vou colocar um prematuro extremo de 20 e poucas semanas, né, no colo materno nas primeiras 24 horas, que esse é meu objetivo de 2024. Pronto, Sim. falei. Sim. Nossa. E a É meu, colossoterapia quando eu lá falo, dentro. quando é meu, não é Silvia, eu falo de uma É um meu, time. de uma ideia que você quer que ela seja isso. comprada por Eu toda sou, a equipe, por toda é a assim, direção. dificilmente, É um time, né? dificilmente Isso, é um você vai time. ver uma coisa que assim, tá carimbado com o meu nome, eu não preciso disso. Sim. O que eu preciso é que o grupo compre ideia. E eu tenho muitas ideias minhas que são compradas por aí, e eu olho e caramba, que legal, Que isso legal. deu certo e isso continua. Pouco importa Nem se alguém sabe que sou eu. não O importa, que importa é o não, resultado que está não dando. É isso importa. aí. É o que repercute, Eu prefiro né? que eu quero que E o que incomode fica? aquilo e que a pessoa queira fazer melhor, inclusive. Ótimo, essa é a ideia. Mas em relação à complicação, eu acho que é importante falar que tem complicação, que o prematuro ele tem possibilidade de fazer hemorragia intracraniana, ele tem possibilidade de As complicações fazer respiratórias. complicações respiratórias, displasia broncopulmonar, ele pode ter complicação oftalmológica, ele pode ter complicação renal, ele pode Neurodesenvolvimento. neurodesenvolvimento. Auditiva. Só Auditivo. que é importante, como eu acho que tem muitas mães que vão ouvir isso que a gente está falando aqui, É, sim. e é importante falar aqui. Eu vi, chega até a me arrepiar, gente, estou arrepiada, e não é de frio. Eu li esses dias um artigo que uma professora da Unifesp mandou, e que mexeu muito comigo. Acho que eu falei com você um pouquinho sobre ele. De que é mais importante que um diagnóstico ruim dentro da unidade é acreditar que, apesar do diagnóstico ruim, se essa criança for muito bem conduzida e ela não ter menos insultos, a chance dessa criança ser um filho amado e ter o seu potencial desenvolvido numa fase Longo prazo. maior de escola e ser o filho amado dessa família é grande. Então, assim, a gente não desistir desse cuidado. Por que falar desistir desse cuidado? Parece que a gente não escolhe, tá, gente? Pelo amor de Deus, não estou falando que a gente escolhe o paciente. Mas no sentido, assim, de ser ainda... o quanto mais delicado e mais assertivo que a gente puder ser em relação a esses pacientes, é de acreditar. E esse acreditar não é só das nossas equipes, sabe? Nossas equipes multi, não. Dessa família também. A família tem que acreditar muito naquele paciente. E ela precisa ser ajudada a acreditar que isso vai dar certo. Que vai dar certo. E que, às vezes, uma hemorragia grau 3, que é tão complicada e que a gente olha com tanto pesar, que essa criança ela pode ter suas limitações, mas ela vai ter muitas coisas construídas no futuro, assim. Porque ela pode ser estimulada, ela tem tanto de reabilitação que hoje tem, né? Ontem a gente ouviu de uma colega nossa que falou que o sobrinho dela nasceu com 490, né? E que o menino, ele é o melhor da sala. Altas habilidades. Altas habilidades. É um neurotípico de altas habilidades. Ele fez uma prova lá que demorou horas para todo mundo acabar e ele fechou, passou em primeiro lugar e levou 1 hora para fazer a prova. Então, assim, acreditar nessa criança, eu acho que o neonatologista que não acredita no tanto que ele tem nas mãos ali e o tanto que ele pode fazer por aquelas crianças e dizer que sim, vai dar certo e que, lógico, a gente sabe das complicações todas, sabe. Mas que... O pensar positivo, o mínimo cuidado de não só do profissional médico, de toda essa equipe multi. Novamente, a gente falando da equipe multi, né? Nossa, porque é realmente tudo equipe multi. a equipe multi é tudo. E UTI neonatal, todas as UTIs neonatais, eu acho que do mundo inteiro, é vida. É vida. São pequenos, grandes heróis. Sim. É vivenciar milagres a cada dia. Todo dia. A nossos olhos. Então, não tem como você não acreditar. Não tem como você levantar e olhar aquele pequeno e falar, não, vamos. E falar para aquela mãe, vamos lá. Não vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Mas estamos todos aqui com vocês. Em prol do seu bem maior, que é o seu bebê. A fonoaudiologia dentro da UTIM, ela já se sabe e quanto a parceria de vocês é indiscutível, tanto que vocês entendem e nos valorizam nessa função. Mas há um tempo atrás eu encontrava muita dificuldade, e às vezes a gente ainda encontra, mas é sobre isso que a gente está falando, dessa mesma fala para conquistar os espaços e mostrar até para os neonatologistas mesmo que a intervenção precoce
da fonoaudiologia, ela é muito importante. Sim. Eu encontrava dificuldade do paciente, ele é mínimo manuseio, como a gente falou no início? Ele é mínimo manuseio, mas os estudos já mostram, em tempo mesmo, quanto tempo eu posso chegar e fazer, o que eu posso fazer. E trabalho agrupado, né, Gi? E trabalho agrupado. E hoje já tem estudos que me autorizam, né? A ciência está aí para a gente não fazer nada no achismo, Sim. até porque a gente, Tudo baseado. lida com Tem essa vida, e no caso responsabilidade. desse é uma vidinha, né? Sim. Então, estudos já comprovam que eu posso intervir num bebê que está no CPAP. Pode. Eu posso Deve. intervir no bebê dentro da incubadora, mas é uma dificuldade que o fonoaudiólogo encontra Ele aí pode muito. mamar. Não, Pode ele mamar está no no CPAP. Ele não, pode ele está no mamar. CPAP, não mexe com ele. Aham. Claro que, por isso que cabe eu não ser só habilitada, eu tenho que ser capacitada. Porque Sim. o fonoaudiólogo poderia, sim. O médico poderia, sim. Não, mas espera lá. Eu vou lhe dar, então, é um médico neonatologista, intensivista também. É um fono, mas eu não sou só uma fonoaudióloga, eu sou uma fonoaudióloga com especialização neonatal. Para eu entender que se o meu tempo é mínimo, mas ele é extremamente importante, e que vai ter momentos em que eu não posso fazer um estímulo intraoral, por exemplo. Sim. Eu vou fazer estímulos extraorais que estão fortalecendo essa musculatura, mas que no momento hábil eu vou intervir com o meu dedinho e vou estimular uma sucção mais direta desse bebê. E a Mas sensibilização, toda essa que- sensibilização, para nenhum reflexo, ele é mais importante na amamentação. Às vezes você diz, o reflexo de sucção. Não tendo reflexo de busca e procura, Não tem. tem uma Super pega horrível, pega, machuca né? tudo. Eu não sustento uma translactação se for Sim. preciso. Então, assim, isso tudo eu vou fazer sem inserir o dedo na cavidade oral, Sim. né? E eu tô vendo, assim, o carinho e o amor de vocês é tão grande por aqueles pequenos seres. Eu não sei como é que vocês agem, mas eu me apresento pro bebê. Eu peço licença para mexer na boquinha dele. Um dia eu vou examinar o paciente Muitas com você. vezes. Não, e muitas vezes a gente peço carinhosamente licença. até já conversa, a gente põe já Isso. determinado. Porque a cavidade oral, pra que mim, é a minha. Eles sorriem pra mim. É. A cavidade Eu oral acho tudo que eu sou louca, mas eles que- sorriem. Não, a gente, comigo. a gente até apelida, né? De forma muito carinhosa. Já chega e fala, A gente acalma, né? E a cavidade oral, que é onde eu vou atuar, é uma coisa muito nossa. Então, a tia vai mexer, dá licença. E tem gente que ouve ele de perto, acha estranho rir, mas é Mas tem que isso. pedir, né? Tem que É um pedir paciente, a autorização. Tem. E as respostas vêm. E as autorizações resposta, vêm, vem, né? sim. Com um olharzinho. Ou eles choram um mesmo, choro, tipo mais assim, um estressante. sorrisinho. Tô com dor, é diferente. E eu acho que o trabalho agrupado, eu acho isso muito interessante, né? Que quando a gente faz isso junto, por exemplo, eu dei plantão essa noite passada, gente, aquela descansada é por isso. E aí é interessante, porque eu estava no CAN, eu sou plantonista lá, e aí a gente foi muito interessante, porque eu examinei trigêmeos de 1 quilinho. E são lindinhas, lindas. A mais bonita foi a que eu peguei sábado. Entendi. Maravilhosa. Todo mundo entendeu, né, gente? A mais bonita é a minha, lógico. Entendi. E aí, o que acontece? A hora que você vai examinar o paciente, o técnico já sabe. Doutora Silvia, que hora que você vai examinar? Ou eu vejo ele examinando, ele já sabe. Eu sempre pego a hora dos cuidados, né? Então, já vou e vejo junto. Aí o Sim. físio já vem. Já está natural. É plantão noturno, gente. Eu não estou falando da rotina. Ninguém está olhando para a gente. Tem nenhuma câmera filmando a gente. Ninguém está pedindo isso. Mas isso é ser... Automatizou, né? precisa. Isso, é uma equipe que entende Só muda isso. prognóstico. Muda. E muito. Então, o plantão noturno eu não posso mexer. Eu ouço muito, mas não pode mexer no bebê à noite. Falei, mas o prematuro extremo, ele muda. E de uma hora para outra. Então, quando eu chego no plantão e o técnico vai mexer nele, às vezes eu realmente não preciso examinar, mas eu preciso olhar para ele. Que é um exame. O olho clínico, depois de 30 anos, ele isso é aí. importante. Uhum. Eu faço essa inspeção nele, porque isso ajuda muito a gente. Se tiver uma intercorrência, eu vou segurar mais ou menos a equipe de uma intubação, ou de um outro procedimento que não vai ser benéfico para o bebê, porque eu conheço ele. Então, esse olhar junto ele é muito importante. E assim, eu vou aproveitar todo esse momento que a gente fala de metas também, né? Quando a gente fala de trabalho, a gente fala de meta. Nossa meta é o contato, pele a pele, de forma mais imediata, mais precoce, principalmente nos prematuros extremos, em todos os lugares, independente.
querendo, né, agora manuseio mínimo, no manuseio mínimo, desde que a criança, obviamente do RN, seja hemodinamicamente estável, né, e avaliada individualmente, a gente precisa falar da colossoterapia, que é a Vai dar tempo pra pergunta. Pra quem não ia falar nada, né? que é mais uma meta, super meta, nas primeiras 6 horas de vida, né, doutora Silvia? Sim, com certeza. A gente precisa... Não, você estava falando para continuar falando. Eu empolguei, né? Não, ela fica aí guardando ouro. Fala aí da hora ouro, colossoterapia, fala Não, tudo. na verdade, é porque quando a gente fala do contato, a gente precisa muito falar que às vezes, nesses prematuros extremos, quando eles nascem, muitos nascem com peso muito baixo, extremo baixo peso. Às vezes a gente tem um bebê que tem uma idade gestacional de 26 semanas, a gente teve muito recente um bebê de 390 gramas. Então, apesar de 26 semanas, é um bebê muito restrito. Então, fica um pouco ainda, né, da gente desmistificar essa resistência da colossoterapia. Colossoterapia, apesar de ser uma técnica recente, é de fácil aplicabilidade. Sim. Né? E se atuar nas primeiras 6 horas de vida, não é nutricional. Não. Né? Isso é importante falar. Não é uma terapia nutricional, mas é uma terapia imunológica. Né? Sim. Que é muito importante nesse início. E a gente tem muita dificuldade para esse bebê prematuro extremo Exatamente. Tolerar a dieta, progredir dieta. E a meta da vida deles é o quanto antes ele ter sua dieta integral plena. É o que a gente almeja, porque isso permite todos os crescimentos adequados dele. E a colossoterapia, ela vem para isso, né? Exatamente. Ela já traz, preparando, ela né? prepara esse intestino com o melhor leite que tem, que é o da mãe dela, que é aquele colossinho, aquelas gotas sagradas, né? Na face interna da bochecha Isso, mesmo. Isso. Aí Tá cada entubado? protocolo. Pode. Vestíbulo. Isso é muito importante, né? E até a forma de fazer que antes a gente fazia assim, poucas vezes por dia, hoje é de 3 em 3 pode ser feito. Então, assim, já é tanto benefício que a gente não pode deixar de falar. Traz a mãe ainda mais para perto, Isso. aumenta mais esse vínculo. A mãe passa para. Lembrar que essa mãe, neném nasceu muito antes, então às vezes a data provável do parto é daqui a 2 meses, para ela ter esse entendimento. Aí não toca o leite, né? Ela precisa. Ela vai se sentir participativa. Sempre. Como Isso participante só ela mesmo, pode né? fazer, Só inclusive. Só ela. Só ela Aquilo pode. ali é só ela mesmo. dela. Só que aquilo isso. ali é muito, né? É talvez sagrado. sagrado. É isso aí. E aí a forma de fazer, né? Pode, se a mãe tiver condições de fazer beira de leito, pode ser feito beira de leito. Tem algumas unidades que não faz beira de leito, faz para quem tem sala de coleta, faz sala de coleta. Mas também pode ser feito no leito da maternidade. Tem todo um cuidado, né, técnico de máscara, né, de avental e essas coisas todas. A equipe técnica de enfermagem está preparada para estar dando essa orientação. E aquelas gotinhas mesmo, pega na seringuinha, é o volume mínimo, mínima de 1 ml de insulina. Cada serviço com seu protocolo, Com seu protocolo, a sua gravidade gestacional. E cada lugar, né? Cada lugar vai ter sua forma jeito. de estar fazendo essa extração, esse contato com a família, mas que não deixa de ser feito, né? Isso é muito importante. Próximo, mais uma meta. Mais uma meta. E a gente vai percebendo a angústia dessas mães, como bem a Silvia disse, quanto mais prematuro, né, indo para o extremo esse bebê, mais tempo essa mãe vai ser de UTIM, né? Inclusive, no próximo episódio, ainda falando do Novembro Roxo, eu vou trazer uma mãe de UTIM da nossa unidade do Meridianal Vitória. Uma mãe que ela costuma dizer assim, eu vivi todas as dores de UTIM, de mãe de UTIM. A bebezinha dela foi uma prematura extrema, menos de 1 quilo, e assim, a bichinha brilhou. Então, muito bacana. Essa angústia dessa mãe, vai chegando a reta final. Eu, como fonoaudióloga, eu abraço essa mãe de um jeito, porque ela quer desistir da amamentação, porque não é pela amamentação. Não, claro que o sonho dela era isso. Mas ela começa a ver uma indo embora, uma que ganhou o bebê junto com ela, mas não era tão prematuro, tá indo embora. Que não teve um desfecho ela favorável. fez um vínculo grande de amizade, porque elas fazem um vínculo de amizade, né, que vai pra vida toda. Sim. E aí ela faz vínculo com a outra também tá Grupo indo de embora. WhatsApp, né? Aí ela vê que uma, por fator de necessidade, foi com uma via alternativa. Aí ela vai e fala, não, eu quero. Eu falo, mais calma. mais rápido. Teve uma história que a mãe virou para mim e falou assim, ela teve 2 gestações prematuras e eu tive o privilégio de acompanhar os bebezinhos dela na UTIM nas 2 gestações. E a primeira, ela, por fatores de comorbidade dessa bebê, ela não pôde amamentar.
Essa bebê ficou linda, maravilhosa, mas não teve como amamentar. Essa bebê não tinha condição de ser amamentada. E aí, quando veio a segunda bebê, que também era prematura, foi criando aquelas angústias de ver uma mãe indo embora e tal, e aquele tempo que vai ficando na reta final. E aí eu lembro direitinho, um dia ela chegou para mim e falou assim, se eu der chuca, eu não consigo voltar a amamentar. E a bebezinha já estava, né? Tinha hora que tinha que fazer complemento, enfim. Eu falei, ó, vamos conversar sobre você. Eu conheço você. Eu sei o quanto você sofreu de não ter conseguido amamentar a sua primeira bebê. Vamos realizar esse sonho agora? Ela começou a chorar. Aí ela falou assim, ainda bem que você me conhece. É isso. Porque outra pessoa ia olhar só a angústia. Mas É atrás isso. da angústia tem uma história. Sempre. E a história dela era de alguém que queria muito amamentar, não pôde. De alguém que estava querendo muito amamentar, mas tem as angústias do tempo, das disfunções orais que a gente está ali tratando, mas algumas você trata mais rápido, outra mais lenta. E eu falei, deleta outra forma de alimentação para sua bebê. Nós vamos sair daqui mamando esse TT exclusivo. Legal. Ela deu um sorrisão e não comprou passou ideia, né? uma semana. Ela foi embora com aquela boa. bebezinha na mama Então, exclusiva. isso é muito interessante que você está falando, porque assim, isso é uma fala minha antiga, né? De que assim, a mãe na UTI, ela negocia com Deus. Sim. Sempre. Ela está negociando com Deus o tempo inteiro. Ela quer a vida daquele bebê de qualquer jeito. Aí, a gente faz o que com essa mãe? Lá no Jaime, a gente tem ambientes diferentes, e em outras, nas UTIs particulares, é o mesmo ambiente. Elas vão para o médio risco, né? Que é o 5, que é os cuidados convencionais. E neste lugar, a gente tem um 5, a gente vai estar quase inaugurando já, mas tem unidade Pucan, tem o 5, que é interessante falar sobre isso também. Mas assim, onde eu quero chegar? Quando vai para o lugar que a criança tem estabilidade respiratória, estabilidade hemodinâmica, e que é a fase mais preciosa, que é o crescimento, habilidades, né, de respirar sem precisar de medicação, habilidades sem que é o que a gente mais almeja, de aparelhos nenhum. E aí entra o trabalho da fono, quando começa na UTI, é perfeito. É sonho de consumo ter a fono dentro da UTI. Você é minha defensora, eu sei Nossa, veemente. Eu amo a fono dentro da UTI. Eu já tive esse privilégio de ter fono com paciente de UTI e hoje eu só tenho com médio risco. Mas assim, no 5, médio risco é um termo antigo, né? Mas que ainda está agarrado. Não, mas está presente. E quando a mãe vai para o 5 e que o mundo para ela é a porta de saída, ela quer a casa dela. E ali é o trabalho para mim que é o trabalho mais intenso. Porque não é apear, é fazer aquela mãe entender que dê o tempo que o neném precisa para ele e para ela. Porque é um aprendizado ali. Ela vai ter as habilidades de aprender a cuidar dessa criança para casa, que às vezes o bebê prematuro, tem uns que ficam a respiração um pouquinho mais cansada, a gente ensina isso para ela, né? Isso é normal, isso aqui não é normal. Então ela vai aprendendo e aprender o tempo do aprendizado da sucção. Sim. De via translactação, de via complementação se for necessário, e ela poder depois ficar só com aleitamento materno exclusivo. É possível? É possível. Sim. É super possível. É possível. Mas para isso, a equipe tem que acolher. Porque essa mãe vai pedir alta todos os dias. Vai pedir alta todos lembrando os dias. que ela vai tá- desistir Ela da vai amamentação todos os negociar dias. isso todos os E dias. lembrando que ela dias. está num ambiente que as mães estão tendo alta. Sim, é né? isso. Tá todo mundo saindo, tá todo mundo saindo. E a angústia vai aumentando. A gente costuma ter umas saídas assim, às vezes. A gente manda para o alojamento conjunto, né? Quando a gente não tem assim, vai ficar na translactação no alojamento. Só de sair do ambiente da UTI, Exato. às Já vezes, dá uma revigorada. tem mais que 15 dias no alojamento conjunto, ficam felizes lá. Não está mais na UTI. Não tá, não. Teve alta. Então, isso é muito importante. Mas é um trabalho, eu digo que ele é tão importante quanto aquela fase inicial. Para quem é médico, né? As minhas médicas da rotina são até engraçadas, morrem de ciúmes. Você só isso gera um ama certo desconforto. aos 5. Você só defende aos 5. Não é porque assim, a UTI São cuidados, né? é assim, você tem que ter uma equipe extremamente técnica e que abrace todas as causas que nós falamos até agora, mas o final, para dar certo, porque o objetivo para a gente, a estrela de ouro para a gente, é essa mãe sair amamentando. Exclusivo. Por isso que todas essas, sempre nessa reta final,
o fono é quem dá a equipe multi, o fono é quem mais está presente, né? Sim. Porque o bebê tá ali. Chega uma hora que o bebê tá ali só pra Sim, mamar. é fisio e fono, né? E a fisioterapia. É fisio e fono, é os dois. Exato. É os Aí, dois. Do extremo, né? Exatamente. O maiorzinho O é fono. físio, de extrema importância. Aí, se falta uma coisa para poder, como às vezes na fonoaudiologia também, ele vai para casa, Sim. a gente indica que o fono continuidade, continue, né? mas Segmento. ele precisa minimamente estar conseguindo sugar. Precisa. Então, aí fica aquela isso. angústia. Então, a mãe ela quer te ver toda Toda hora. ela quer te ter, porque ela acha que a solução está nas suas mãos. E às vezes é até complicado eu fazer com que ela Essa entenda. exaustão, né? Fazer com que ela entenda que a gente trabalha com músculos muito pequenininhos. Ó, o orbicular de boca meu é pequeno, avalie de um bebezinho, né? Bucinador, masseter. Então, ela entender que eu não posso nem fazer várias terapias por dia. E Porque eu trabalho respeitar com o músculos tempo, muito né? pequenos. É exaustivo para É ele. exaustivo para ele. Aí eu começo a fazer um efeito E contrário, respeitar, né? e respeitar o tempo E desse respeitar o bebê. tempo do bebê, Que às vezes a gente sim. está falando tudo prematuro extremo, às vezes é até mais Mas fácil. o bebê dessa- prematuro tardio ou Também. interno, porque ele também Exato. tem Porque seu às vezes ele tem um peso grande, ele já. Aí eu acho que é para elas entenderem, não, ele tem um peso bom, mas ele é um prematuro. Sim. Ele não deixa de ser o prematuro, ele tem um tempo dele. No alojamento dos bebês que ficam acima de 34, sim, né? sim. Que, o trabalho que dá, né? Eles dormem, né? E não São conseguem, são sonolentos. Tem o tempo para eles despertarem. E fazer com que elas entendam assim, aí eu vou estimulando, ela fala, ai, mas suga seu dedinho. Eu falo, você tá com ciúme do meu dedo, né? É isso. Eu vou assim. cortar e vou mandar você levar pra sua casa. Porque é difícil para elas entenderem, né? Sim. Que quando eu vou inserir o dedo, tem rigidez, toca reflexo de sucção. Para ele buscar essa mama, ele tem que ter o reflexo de busca, uma abertura de boca e o próprio, né? Porque quando a criança suga, o bico vai até 2 centímetros para dentro da cavidade oral. Então, quer dizer, é esse bico que vai tocar reflexo de sucção, é o próprio leite que vai tocar. E se a criança não faz a primeira busca, ela não consegue. E o dedo é meio que invasivo, assim, né? Aí a gente explica isso para elas. Mas não é fácil, né? Não é fácil. Tem as suas belezas, né? Porque tudo a gente tem que ter esse olhar, né? A gente precisa deixar de olhar o copo meio vazio, Isso a gente aí. tem que ter esse olhar de que vai dar certo. Já é cientificamente comprovado que quando a gente pensa positivo, quando a gente coloca nas mãos de Deus, quando a gente tem fé, a gente tem esperança, as coisas acontecem, as coisas fluem, né? Sim. E as mães, elas têm essas angústias, Mas né? a Da gente entende solidão. os seus momentos de fragilidade, o que não é ruim também, o que é para acontecer. E é aí que entra uma equipe multi-fortalecida, A gente tem preparada. psicólogo na UTI, Sim. né? A assistente Tem, social, a é, psicologia, é o serviço social. É toda uma equipe junto exatamente para esse momento. Porque ela pode, sim, falhar em algum momento. Ela, né? Sim. Não, a gente não precisa ser necessariamente todo o tempo forte, todo o tempo. Não, Não, claro que eu não. tenho, né? Não, mas a gente também pode ter. E é para esses momentos que a gente vem com o nosso time, né? É isso todo aí. fortalecido. É isso aí. Gente, a gente vai partir para as considerações finais. E eu quero que vocês duas falem assim, não só para as mães, motivando essas mães de que tudo vai dar certo e que a gente está ali com elas para fazer acontecer e fazer dar certo, mas também para profissionais, né? Tanto médicos, né, colegas de vocês, como fonoaudiólogos, como fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, as psicólogas, terapeutas ocupacionais, assistente social, toda essa equipe que está inserida ali dentro de uma UTI neonatal, a motivar a ter esse olhar de método canguru, pele a pele, de fato, pequenas ações, Grande impacto. grande impacto. E impacto que ele é tão grande que ele vem, Impacta pra gente, atinge né? e Volta, alcança, né, sempre gente? volta pra gente. Então, fiquem à vontade, façam as considerações. A conversa foi muito bacana, nossa, que assim, bom. sabe? Foi ótimo. Foi maravilhosa, tá? Te agradeço o convite novamente, Virgínia. Foi muito bom falar Que bom. dessa paixão. E esse mês, eu acho que o roxo, né, o Novembro Roxo, ele é importante para a gente parar e refletir o que a gente está fazendo. E o tempo inteiro nós falamos de equipe multi. Não existe o médico dentro da UTI sem um bom enfermeiro, sem o técnico de enfermagem, sem o fisioterapeuta, sem o fono, sem o psicólogo, sem o serviço social. A gente não tem TO, deveria ter, que faz muita diferença para a gente sabe. Mas a gente tem questões de
né, outras gestões que interferem nisso. Mas mais importante é que cada um, dentro do seu saber, ele esteja muito bem tecnicamente, tenha conhecimento, mais que isso, é aberto a fazer parte do grupo, que a gente consiga dividir os saberes, que a gente consiga entender, compartilhar esse conhecimento. Porque quem vai lucrar com isso é o nosso prematuro e a gente também. Sim. A gente sai fortalecido, né? Sai. Então, eu acho que o novembro é para a gente parar e pensar nisso, que a gente está fazendo muito por um serzinho indefeso, que é gigante, né? Ele só não tem tamanho, porque ele é gigante, porque ele mobiliza uma equipe inteira para que ele dê certo, mobiliza famílias inteiras para que dê tudo certo, mas que a gente tenha essa consciência de que, para dar certo o prematuro, não adianta eu ser muito boa. Se eu não for boa e não trazer quem está do meu lado para o mesmo lugar, naquilo que ele faz, não vai ser. Então, vamos nos contagiar para o bem, para que a gente trace essas melhorias constantes no atendimento do nosso pequeno prematuro. É isso. Tá E bom? eu aproveito para falar para as famílias. Isso. Né? Eu acho que eu posso fechar falando das famílias. Que nós somos um time fortalecido e um time voltado para isso, para o bem maior, que é o nosso pequeno. E que a gente vivencia todos os dias o milagre, a presença de Deus na vida de cada um e principalmente nas nossas vidas. Amém. Então, assim, enquanto houver a coragem de lutar, nós vamos estar lá para ajudá-los a vencer. É isso É aí. isso. Sem desistir. É isso aí, gente. Foi um prazer Nunca. muito grande ter vocês. Muito grande. Vocês não imaginam como que eu fico feliz de saber que eu faço parte de uma equipe onde as minhas coordenadoras têm esse olhar, têm essa visão, têm esse sentimento de acolher, de dar o melhor, sobretudo de se colocar no lugar do outro, né? Isso. Como o Silvia disse, ela não foi mãe de Utim, eu também não fui, mas ver as angústias, né, todos os dias dessas mães nos move a ser melhor cada impacto, dia, sim. né? Muito É obrigada mesmo porque vocês estão Obrigada aqui. a você, gente. E eu quero falar para você que é mãe de prematuro, você que é mãe de Utim, você que fica achando que tá tudo difícil, a gente está com você, tá? Conte com a gente, conte com a equipe da Utim, conte com a fonoaudiologia, conte com a medicina, com a psicologia, conte com a gente. A gente está ali para dar o nosso melhor. Eu sempre falo, o conhecimento nos faz responsáveis. E nós somos responsáveis, sim, pelo seu bem maior, pelo seu presente de Deus. Então, que Deus acolha, sobretudo, o seu coração e que você se fortaleça, sabendo que pode contar com a gente, Deus sobre todas as coisas, e você pode muito, você pode mais. E você, profissional, acolha mais, dê o seu melhor, porque esse pequeno ser, ele é um gigante que só tem a nos ensinar. Beijo e até o próximo.